Olá, queridos amigos, que alegria iniciar mais um vídeo estudando o livro Voltei, da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier, ditado por irmão Jacó, pseudônimo utilizado por Frederico Figner. O livro trata a trajetória de um espírita que desencarna e narra todo o processo desde o momento que estava naqueles instantes finais, ainda ligado ao corpo físico. E nesses 10 capítulos e pouco que já estudamos até o momento, nós temos visto o drama do espírito, o sentimento do espírito, a travessia do espírito, até chegar nessa região, saindo à beira-mar, uma expedição chefiada por Dr. Bezerra de Menezes. Vemos o carinho da filha dele, Marta, o desvelo de irmão Andrade. E hoje nós vamos ver um pouquinho a continuidade. Já foi revelado a ele que chegará um amigo, um técnico, auxiliando naquela emotividade, naquela separação temporária com os familiares que aqui continuaram encarnados. Então nós estamos vendo esta situação. Agradeço à TV A Caminho da Luz e ao CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, pela oportunidade que estão me dando. A você que interage comigo, deixe aqui a sua mensagem, o seu comentário, sua cidade, o que está achando, sua opinião, ela é muito importante para mim e muito importante para o canal, para o algoritmo do canal. E também agradeço a espiritualidade amiga, na figura do Dr. Adroaldo Modesto Gil e sua equipe, que mais um dia de gravação nos envolve, nos intui, nos transmite pensamentos de serenidade e de paz. O vídeo de hoje tem como tema Na Intimidade do Lar. Daí a minutos, a ausente Marta do quarto ajudou-me o abençoado amigo a preparar-me e reerguer-me. Antes de sair, pedi-lhe me auxiliasse numa oração breve, na qual roguei ao Todo-Poderoso me amparasse dentro da nova vida e me abençoasse os propósitos de progredir na prática do bem e no conhecimento da verdade. Então aqui ele já mostra para nós esta importância de gradativamente, seja aqui ou seja acolá, desenvolvermos o sentimento de humildade e nos colocarmos sempre aptos, sempre prontos ao aprendizado. Não sabemos tudo, muito pelo contrário. O nosso conhecimento, ele é muito pequenino frente a grandes verdades, sejam materiais ou espirituais, que gradativamente estamos entrando. Isso não tira a vontade de querermos compreender mais, a vontade de querermos saber mais, a vontade de mergulharmos em conhecimentos que hoje são desconhecidos. Isso é fantástico. É nós vermos que onde estivermos, temos a chance e a oportunidade de aprender, de refletir e de mudar. Não é fácil mudar conceitos enquanto estamos encarnados. Não é simples. Criamos ideias, criamos aquela forma de ver determinado assunto. Nem sempre é fácil mudar, mas é necessário. Então ele pede, eu peço força para adentrar na verdade, para adentrar na compreensão e para aceitá-las. Eu posso estar diante de uma verdade na minha frente e falar que não. Até hoje não tem pessoas que dizem que o homem não foi na Lua. Até hoje não deve ter pessoas que falam que a Terra é quadrada. Nós temos que respeitar. É a forma da pessoa ver. Não cabe a mudarmos a força. A ciência prova o contrário, a ciência desmente, a ciência
mostra já com argumentações palpáveis, mas a pessoa quer ver o que imaginou para si. E aí ele diz, não, quantos de nós não trazemos essas ideias para o Espiritismo? Não, propriamente não, o homem não foi para a Lua, mas vemos a verdade e não aceitamos. Seja porque a verdade veio por um médium que eu não gosto, seja porque a ideia foge do que a vida toda eu apregoei o contrário. E aí eu passo uma falsa notícia. Eu passo uma falsa interpretação e eu posso até comprometer no raciocínio e no discernimento das pessoas que estão ao meu lado. Continua o espírito amigo. O prestimoso companheiro abraçou-me, aprovando-me a súplica. Passados alguns instantes, achávamo-nos junto da filha, numa confortável sala de estar. Então estava apenas o irmão Andrade e ele, Frederico Figner, o irmão Jacó. Passados uns instantes vem até Marta, vem Marta ao encontro deles. Estavam numa sala muito bem equipada, muito bonita. Me chama a atenção que o bom gosto ele está em todas as dimensões. Não é agradável quando nós vamos numa casa, numa empresa, num comércio, num templo de oração e está tudo arrumado? Não é agradável estarmos numa casa bonita, num templo bonito, num local bonito? A beleza continua em todas as dimensões. Vou mais longe. A beleza vem de lá para cá, não daqui para lá. Tudo que temos de referência de beleza é pequeno, perto das dimensões espirituais evoluídas. André Luiz, quando vê sua mãe, ele dorme, tem a oportunidade de estar em espírito com ela, já que ela estava numa situação espiritual melhor do que a dele, ele não poderia estar com seu corpo perispirítico, ele não tem palavras para narrar o local que ele estava. Ele passou lá algumas horas com a sua mãe e narra para nós o encontro em algumas linhas, deixando a orientação da mãe e não descrevendo a beleza do ambiente. Porque ele sabia que era muito diferente do que nós, encarnados hoje, temos de compreensão do belo, do bonito, do maravilhoso, do esplendoroso, aos olhos da contemplação. Então é interessante quando fala que a sala estava mobiliada, ele se sentiu animado, o espírito ficou feliz com a postura dele. Os espíritos não perdem os sentimentos. Os espíritos não se tornam frios simplesmente porque desencarnaram. Continuam sua jornada. O que é alegre aqui, será alegre do outro lado. O que é triste aqui, será triste do outro lado. O que recebe uma notícia e lhe dá com bom ânimo, de bom ânimo com ela, continua do outro lado. Agora, tudo é difícil, não vai dar certo não. Esse caminho aqui nem tentou, mas já não vai dar certo. Esse continua do outro lado sendo da mesma forma. Então, quem eu quero ser do outro lado é o que eu sou aqui. Não serei diferente. Agora morri. Eu reclamava muito lá na Terra, eu questionava tudo, não estava bom, tudo uma coisa pequena, era um problema grande. Vocês acham que vamos mudar só porque desencarnamos? Não. Então, se eu quero chegar no mundo espiritual reconhecendo que isso é uma falha e que tem me prejudicado, é aqui que devemos nos esforçar e nos dedicar para mudar esta forma pensamento e forma conduta, porque a minha conduta é o que eu sou, o que eu penso, o que eu julgo. A conduta é uma consequência natural, é o efeito. A causa está em nós, na forma que vemos e interagimos o nosso próprio dia a dia. E continua o espírito amigo. Com emoção, vi um retrato de família, adornado de flores. Umedeceram-se-me os olhos ao identificá-lo. Como não recordar semelhante peça afetiva? Não registro a ocorrência pela sua feição pessoal. Desejo apenas marcá-la
para consolo de quantos supõem na morte uma derribada completa das doces alegrias familiares. Então o que ele diz? Quando ele viu o quadro, veio a saudade. Veio a vontade de estar junto. Não aquela vontade, eu quero a minha casa, eu quero a minha família, eu quero o que era meu. Lembrando que ele foi um homem muito rico, de muitas posses na sua época. Ele não estava com saudade disso. Ele estava com saudade daquele tempo que não volta mais. Ele está com saudade daquele momento que ele passou. Da mesma forma que sentimos saudade quando um familiar desencarna, saudade do avô, da avó, do pai, da mãe, do filho, o espírito que desencarna sente a mesma saudade que nós sentimos. Ele não deixa de ter saudade porque mudou de dimensão. Ele não deixa de sentir alegria de ver um retrato de família porque mudou de dimensão. Agora, é verdade também que há uma minoria que se prepara para a morte, mesmo os espiritualistas. A maioria lida com o assunto da morte com a barriga, como se diz no vulgo popular. Ah, eu sou novo, amanhã eu penso na morte. Não, não é amanhã. Eu já tenho que me preparar porque eu posso ser convidado a retornar para a casa do pai hoje, jovem ou não jovem, doente ou não doente. Chegando a minha hora ou não, pega um bêbado, vem a 100 por hora numa avenida na cidade, destrambelhado, me atropela. Nem sempre foi a minha hora ali. A própria espiritualidade nos deixa claro isso. É a imprevidência do outro, afetando a minha vigilância. Então precisamos compreender que o assunto da morte é um assunto que não pode ser visto como um tabu. A morte é da lei da natureza. Vai chegar para todos nós, chegará para os nossos familiares, por mais que nos doa a saudade, a separação temporária, mas é um assunto que precisamos comentar em sessão pública, estudo. A morte, para aquele que já compreende que a vida é uma passagem, há uma alegria quando nasce, há uma alegria quando parte. Aquele o justo, aquele que tem a consciência justa, tranquila, ele parte deixando sim a saudade, mas ele vai se livrar deste peso que ainda o liga ao corpo físico, um peso que não é fácil de lidar. Para a consciência tranquila, a morte, ela nada mais é do que uma libertação daqueles grilhões, como aqui mesmo disse, pesados, difíceis, que o ambiente energético da Terra, da crosta, nos envolve. Continua. A organização doméstica, na esfera elevada mais próxima do homem, é muito rica de encanto. Formulei indagações variadas em torno de parentes que eu esperava rever ao regressar. Para todas as interrogações, possuía a Marta uma resposta clara e feliz. Então ele chegou e perguntou à filha, olha, e aí o fulano de tal, que foi meu tio, e o ciclano, que foi meu parente tal. Ele perguntou por aqueles que antecederam na grande viagem, o que é muito natural. Eu também, no mundo espiritual, perguntaria se meu pai já tivesse desencarnado, minha mãe já tivesse desencarnado, se o meu avô já tivesse desencarnado, olha, e o meu avô tal, e o meu pai, a minha mãe, e esse e aquele. Ele perguntou, porque nesse período até então, quais foram as pessoas que ele reconheceu? Dr. Bezerra, que é conhecido no meio espírita todo, irmão Andrade, que foi o espírito amigo que trabalhou junto da sua mediunidade, e ele também reconheceu Marta, que foi uma filha que desencarnou em tenra idade e que era o apoio afetivo que ele tinha naquela região. Enquanto o irmão Andrade era o apoio racional e doutrinário, Marta era o apoio sentimental. Era a filha que se convertia também em mãe, era o abraço, era a ternura, era o colo. Aqui nós não sabemos se a Marta fazia o papel da filha ou se a Marta fazia o papel da mãe, consolando o pai ou agora o filho
espiritual. Continua. Informou-me quanto ao destino de quase todos os laços do coração. Alguns, associados de minhas experiências, jaziam de volta às regiões da carne, disputando novos troféus de redenção, enquanto outros operavam em círculos distantes. Muitos deles, encarnados ou não, poderiam ser visitados por mim e me visitariam a seu turno. Então Marta foi respondendo sobre esse, sobre aquele. Uma parte já estava reencarnada e a outra parte continuava no mundo espiritual. E que, em momento oportuno, ele teria a oportunidade de visitá-los e de receber a visita dos espíritos. O que é que mostra? Que os espíritos continuam do outro lado tendo uma vida social. O espírito do outro lado trabalha, o espírito do outro lado progride, o espírito do outro lado estuda, o espírito do outro lado amplia o seu conhecimento em todas as áreas, nas áreas que ele desejar. Como o espírito também tem uma vida social. Da mesma forma que aqui temos o lazer, o encontro, um jantar fraterno, uma comida, um almoço em família. No mundo espiritual não é diferente. Não adianta pintarmos um mundo. Agora, se alguém perguntar assim, tá, nas dimensões próximas à Terra, é uma realidade. Mas como é que é a realidade da dimensão de Jesus? Eu não tenho cabeça para imaginar a dimensão que Jesus mora. Eu não tenho ideia. Primeiro que Jesus não fica nem diretamente no planeta Terra, já está ligado também a moradas mais evoluídas, e na própria Revista Espírita nos fala que o Sol é na onde reencontra os Cristos dirigentes de cada planeta alinhado ao Sol. Já não ficam constantemente aqui pelos múltiplos afazeres que eles têm. E as dimensões mais evoluídas, em especial a dimensão crística, que é a 7ª dimensão, ela já interpenetra em outras dimensões de outros planetas, se tornando um fluido só, uma região só, sem perder a sua individualidade e a sua autonomia. Então é para lá de fora da realidade nossa aqui compreender a morada de Jesus. Fato é que as dimensões próximas a nós, dimensões e subdimensões próximas a nós, vivem muito parecido como vivemos aqui. Se é uma dimensão um pouco mais do que a nossa em evolução, a verdade, o belo, as novidades vêm de lá para cá. Se é uma região atrasada, a novidade vai daqui para lá, exceto os laboratórios infernais que descobrem novas drogas, novas modalidades de desvirtuamento moral da criatura humana. Aí vem de lá para cá também. Dos porões, como está no Velho Testamento, Jesus foi aos porões do inferno. Hoje nós compreendemos que são as regiões subcrostais, seja o abismo, as trevas e depois chegando até nós na crosta. Olha como estamos bem de parentela. Embaixo temos as trevas e em cima temos um umbral denso. E no meio, como recheio deste sanduíche, estamos nós, os encarnados. Continua. Reparando-me o interesse pelas novidades, mostrou-me a filha tudo que representava o acervo da casa. Quadros e decorações, objetos e enfeite desfilaram diante de meus olhos encantados. Nem todas as peças eram semelhantes ao material caseiro que conhecemos na vida terrena, mas a afinidade de tudo que eu via, de novo, com o ambiente humano, era flagrante no quadro geral. É comum, quando eu fui a primeira vez a Portugal fazer palestra, em 2014, quando eu entrei nas casas em Portugal, muitas coisas eram diferentes das nossas. Algumas já chegaram aqui no Brasil, algumas não. Algumas saíram do Brasil, ideias, e foram para a Europa, mas era diferente, era um mundo novo para mim. Eu não conhecia. Eu fico imaginando se de um país para o outro, ou mesmo dentro do próprio país, de uma região para outra, há diferença na mobília. Imagina de uma dimensão para outra.
Então ele disse, olha, me assustou no quesito do espanto de ver o que eu nem imaginava existir, mas era uma casa que me trazia recordações de que eu estava numa casa. Eu não me senti fora dela, eu não me senti alheio a ela, eu me senti numa casa, com as suas mobílias diferentes, com as suas disposições diferentes. Com certeza o modelo da casa é diferente também. Quando nós vamos para uma região, nós vamos para o sul do país, por exemplo, nós vemos várias casas de madeira. Aqui já na região em que eu moro, é muito difícil você ver uma casa de madeira. Você vai para o sul, já é mais comum, até pelo frio que eles passam. Nós vamos para os Estados Unidos, as casas têm um outro material totalmente diferente da nossa alvenaria, e assim sucessivamente. As coisas progridem, melhoram, ficam mais fáceis também de serem manuseadas. De tempos em tempos, a indústria traz novas descobertas nas mais variadas áreas e não é diferente na área da construção. Então eu vejo com muita naturalidade que há diferenças no aspectos, há diferenças na textura, há diferenças no clima espiritual, como há diferenças no que se encontra como belo, como bonito. Quando André Luiz descreve as criações de nosso lar, em especial o que Veneranda criou a pedido do governador, é maravilhoso. É interessante a forma arquitetônica de espíritos que já têm amor no coração e transcendem na linha do pensamento. Eu fico até com vontade, eu tenho desejo de poder visitar nosso lar, por exemplo, ou qualquer outra região como esta também, e ver estas diferenças que aos olhos nossos devem encantar. Se o belo aqui já é majestoso, imagina o belo de uma região mais adiantada e mais evoluída. Continua. Deteve-se contente ante um piano de cauda, harmonioso e belo, mais completo que os do plano físico, afirmando radiante que ali mesmo tivera a satisfação de tocar para a mamãe, anos antes de minha vinda. Graciosa e meiga, executou para meus ouvidos uma ária em que deixava transparecer sua extrema delicadeza filial, e talvez porque me visse de olhos marejados de lágrimas, recapitulando as emoções da paternidade terrestre, abandonou o instrumento e conduziu-me ao salão de leitura. Ora, se tem um piano, tem quem fez esse piano no mundo espiritual. Se tem o piano, tem quem toque, como é o caso dela. Se tem um piano, tem quem afine. Tirando um piano elétrico, que ele não desafina, ele é um computador, por assim dizermos, na forma de um piano, qualquer outro instrumento de corda está sujeito à avaria, está sujeito à manutenção, salvo um elétrico, que não tem mecanismo, mas é bonito um piano de cauda, aberto, com aquele som vibrando, e ela tocando uma área. Quem não ouviu a área de Bach? Encantadora, eleva. Imagina as músicas no mundo espiritual. E ela disse, olha pai, quando a mãe retornou para o mundo espiritual, eu toquei para ela nesse mesmo piano. E o pai, conforme foi ouvindo, era um homem erudito. Frederico Figner era um homem estudado, letrado, culto, era um homem inteligente, era um homem que versava em várias áreas. Eu não estou falando de um homem operário, eu não estou falando de um homem comum. Ele era um homem diferente na sua época. Quando puder, pesquise a biografia de Frederico Figner, para nós vermos de quem estamos falando. Ele conhecia música, viajou, ele era europeu e radicou aqui no Brasil. Nós estamos diante de um homem que não era comum, com conhecimento comum. E aí ela viu que aquilo estava surtindo um efeito contrário do que ela queria, porque ele estava remetendo à época da infância das filhas. Peraí, esse caminho não vai ser bom não, vai entrar no campo do sentimento. Aí levou ele para essa sala de literatura. Continua. Espantei-me
ante o carinho com que eram conservadas as publicações. A arte gráfica atinge aqui uma perfeição que não pode ser avaliada na Terra. Os tipos são estruturados em material luminoso e as gravuras na cor natural parecem animadas e vivas. Então não chegou ainda esse tipo de livro aqui para nós. Já evoluiu muito as nossas gráficas. Eu fico imaginando fazer os quadros com letra por letra para formar essa edição que eu estou acompanhando. Por isso que às vezes a palavra é torta, às vezes a página começa um pouco de lado e termina de lado também. Não tinha a modernidade que tem hoje, essas máquinas maravilhosas. Hoje um livro é gostoso, você pega um livro bem feito, um livro bem diagramado, um livro bem composto, o livro pode não valer nada. O que está ali não vale nada, mas é gostoso você manusear um livro bem feito, numa boa gráfica, numa boa impressão. E ali ele dá informações que vai além. Ele diz que aquele tipo gera um material luminoso e as gravuras na cor natural. Eu não tenho nem ideia, parâmetro para trazer para a minha imaginação o que seria isso. Continua. Folhei um volume de vastas proporções. Compunham-no recordações de Beethoven, destacando as lutas com que fora surpreendido no mundo para difundir entre os encarnados a mensagem musical dos planos superiores. Lendo as páginas iniciais, apreendi-lhe sublimes conceitos quanto à mediunidade divina entre as criaturas humanas. Eu, particularmente, dos tidos eruditos clássicos, Bach, Beethoven, Mozart, Chopin, Liszt, eruditos nessa área, eu tenho uma predileção por Beethoven. Beethoven, Bach, todos eles são maravilhosos, mas Beethoven traz uma genialidade em pequena idade ainda, compondo músicas que hoje elevam o nosso pensamento, que convidam-nos à sublimidade. Eu não tenho dúvidas de que esses companheiros foram reencarnações de missionários e foram médiuns. Missionários porque modificaram a cultura numa época que não tinha espiritualidade. E médiuns porque eram envolvidos diretamente por compositores sublimados, que permitiram abrir um pouco o véu do belo. Como é bonita a Renascença, nós vemos aqueles quadros do Renascimento na Itália, não é bonito vermos um quadro? Olha os médiuns que vieram ali para pintar aquilo. Olha as músicas que tivemos, as igrejas que foram construídas arquitetonicamente são lindas. Difícil o ambiente que tem a acústica de uma igreja. Nós vamos na Europa, vemos aquelas igrejas, quando há concertos, não precisa de microfone de nada. Eles tinham um estudo do som que era algo extremamente valioso. A cúpula, o som, o lugar certo para abafar o som, o lugar certo para propagar o som, a altura da onde iria, depois diminuía para manter o som. Estamos falando de uma época de 1600, 1700, 1800, em que a maioria do povo nem sabia ler. E hoje, às vezes, você dá para esses que estudam muito, às vezes tem dificuldade de fazer o simples, quanto mais este rebuscado daquela época. Então nós vemos que não eram pessoas comuns. Eram missionários, num trabalho lindo que desenvolveram. E encerra o espírito amigo. Perguntei à filha sobre o paradeiro do grande compositor. A que Marta respondeu dizendo sabê-lo numa esfera superior, cujo clima ainda lhe não fora dado alcançar. O irmão Andrade referiu-se aos festivais maravilhosos dos círculos sublimados, asseverando que os artistas enobrecidos continuam criando a beleza e o bem para o desenvolvimento da vida planetária. E depois de encantadora conversação, saímos em agradáveis momentos de férias. Então foi perguntado a respeito de Beethoven, e foi dito a ela
que Beethoven já estava numa região espiritual mais adiantada do que a dela e que ela ainda não tinha permissão para estar. E aí, irmão Andrade termina dizendo que nessas regiões, os sarais, os concertos, o encontro de almas são totalmente diferentes das que temos aqui. Queridos amigos, estamos encerrando mais um vídeo do Estudo Voltei e eu peço ajuda aqui pelo canal. Na descrição do vídeo, vocês encontrarão as minhas redes sociais e as da TV e observarão as atividades que temos no Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Sopa fraterna, comida fraterna, inverno solidário, café solidário, cestas básicas, ajuda e apoio às famílias carentes. E você pode nos ajudar se tornando um membro do canal. Ao lado do botão inscreva-se tem o Seja Membro, é do Google. Você entra, escolhe o valor, é pelo cartão de crédito. Se você não colocar renovação automática de um mês para o outro, ele automaticamente cancela. E se você colocar renovação automática, ele vai cancelar quando você desejar, não é porque está automático que vai ficar perpétuo. E ali você passa a nos ajudar mensalmente. É uma ferramenta do Google, do YouTube e a sua ajuda, ela ajuda muito as atividades, colabora muito com as atividades que temos aqui no CEPAC. E também te peço, se inscreva no canal, habilite as notificações, que ajuda aí muito a disseminarmos o Espiritismo através do YouTube. Votos de muita paz e até o próximo vídeo.